Nós vamos falar hoje justamente sobre esta geração, essa geração pela qual nós estamos vivenciando. Eu quero estar meditando no livro de 1 Samuel, capítulo 3, que diz assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos já começavam a se escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que ele disse a Samuel: Vai-te a deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amados, nós vivenciamos uma geração que precisa ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivenciando um mundo em que as pessoas não estão dando mais vazão à palavra de Deus. Os jovens dessa geração, e por que não, muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Samuel, ele viveu um tempo de uma crise moral e espiritual naquela época. Os filhos do sacerdote Eli eram homens corruptos e desviaram-se de Deus. Como nunca antes, vivemos em tempos de crise, mas não podemos nos curvar diante das influências nocivas do nosso tempo. Não podemos permitir que no meio em que estamos venha a nos influenciar. Não somos simplesmente produto desse meio. Em meio às crises que o mundo e a igreja enfrentam, precisamos ser como Samuel, mantermos nosso caráter de servos de Deus e não nos curvarmos diante das ameaças do inimigo. Ser ético, santo, íntegro em nossos dias é algo que muitos acham impossível, mas com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, o jovem pode ser hoje um vencedor e triunfar diante das ofertas do mundanismo. Mesmo que você tenha cedido em algum momento da sua história, nem tudo está perdido. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Recomece, peça perdão e viva uma vida de integridade diante de Deus e de sua geração. Principalmente hoje, jovem, somente hoje, homem e mulher de Deus, em que nós estamos vivendo uma crise total de moral, de ética, de falta de respeito. Hoje nós estamos com, o mundo realmente está assim, a inversão de valores é muito grande. Mas você pode fazer a diferença. Faça como Samuel, que também naquela época viveu um momento de crise, de mundanismo, mas não se deixou contaminar, permaneceu firme no propósito e no chamado de Deus. Não se esqueça, da mesma forma como Samuel naquela noite escutou o Senhor chamando: Samuel, Samuel, Samuel. Hoje, o Senhor, o nosso Deus, continua chamando eu e você para fazermos a diferença. Tenha discernimento, abra os teus ouvidos e ouça o Senhor te chamar, porque grande obra tem Deus contigo. Ouça a voz de Deus e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Esta é a palavra para você. Ouça nessa manhã o que Deus tem para você e você verá as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Não se deixe contaminar com as coisas que te acercam, mas permaneça fiel, porque Deus vai te honrar e te abençoar. Aqui, Manhã com Deus, Pastor Carlos Alberto, Ministério Pentecostal, Tabernáculo de Deus. Um bom dia,
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.